Quando se fala em aposentadoria, há muita coisa para a gente também debater, analisar. E aí tem uma manifestação de uma autoridade que a gente precisa refletir, porque tem a ver com a nossa sociedade, mas também de que forma isso impactará com os próximos que irão se aposentar, né? As próximas gerações. O ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, ele afirmou que os aposentados dificilmente irão receber salários mensais futuramente, em razão do desequilíbrio no mercado de trabalho e nas contas públicas. Segundo ele, não tem mais gente trabalhando de forma adequada para pagar os aposentados, pois muita gente, segundo ele, recebe algum tipo de auxílio do governo, uma bolsa ou algo do gênero. O magistrado ainda criticou o Planalto, afirmando que a atual política de transferência de renda no país faz com que o Estado dê o peixe aos brasileiros, ao invés de ensiná-los a pescar. A fala de Augusto Nardes foi registrada no dia anterior da mega operação conduzida pela Polícia Federal no dia 23 de abril deste ano, que mirou justamente os desvios nos benefícios. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, o sincericídio de Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, para ele tem muita gente ganhando algum tipo de benefício social, e isso fatalmente vai impactar nas aposentadorias futuras. E isso não é ficção, né, Cristiano Beraldo? Muitos estudiosos, matemáticos e analistas projetam esse cenário. Pois é, isso tem a ver com o modelo de aposentadoria, de financiamento das aposentadorias que nós temos no Brasil. A gente precisa lembrar que a reforma da Previdência aprovada no governo Bolsonaro, início do governo Bolsonaro, uma proposta que foi colocada por iniciativa da Câmara dos Deputados, inicialmente sofreu resistência do próprio governo, depois foi aprovado, mas ela não resolve o problema da aposentadoria porque é o velho modelo que prevê que novas pessoas arrecadarão o suficiente para pagar o benefício daqueles que já estão aposentados. Quando, na verdade, esse processo ele é insustentável. Você tem um aumento da população, né, em geral, só que no Brasil, especialmente, você tem o governo estimulando as pessoas a optarem pela vida na informalidade. Então, elas recebem o benefício social do governo e complementam essa renda com algum tipo de bico, com algum tipo de atividade eventual e não registrada. Com isso, há um esvaziamento do fluxo de entrada de recursos no processo da Previdência brasileira. Você consegue resolver este problema se você mudar a lógica do sistema para que as pessoas tenham na aposentadoria o resultado daquilo que elas próprias acumularam ao longo da sua vida de atividade profissional, né? O modelo da previdência privada. Só que você, além do impacto dessa ineficiência, dessa falta de vontade de trabalhar que o governo estimula nos brasileiros, você ainda tem um mundo em transformação, Caniato. Esse modelo de previdência que temos hoje, ele é completamente inadequado para o mundo que está se transformando agora. Se olharmos para outros países, se observarmos os impactos que a tecnologia, a inteligência artificial e tantas outras derivações dessas criações mais recentes terão no ambiente de trabalho, a gente vai ver que as pessoas, sobretudo os brasileiros, não estão preparados para um mundo onde terá diferença aquele que tem condição de pensar, que tem produtividade bastante acirrada e competitiva em relação a outros países e tal. Tudo que o Brasil não está fazendo com a sua população hoje. Portanto, o brasileiro terá uma legião crescente de pessoas, me desculpem a franqueza da expressão, mas de pessoas inúteis para o mundo que está se desenhando. Ou nós resolvemos isso a partir de uma redefinição da nossa estratégia para o futuro. Aliás, redefinição até uma bondade da minha parte, porque o Brasil hoje não tem absolutamente nenhuma estratégia para o futuro
Então precisamos cuidar para que o país tenha uma estratégia para daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Ou então esqueça, Caniato. Realmente nós vamos produzir para pagar a conta de quem não produz. E o Brasil vai se inviabilizar cada vez mais dessa forma. A crítica e a análise feita por Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, dizendo que possivelmente em breve aposentados não conseguirão mais receber os seus benefícios. Segundo ele, Dávila, tem muita gente ganhando benefício social, ou seja, essas pessoas não trabalham, não estão na formalidade, não produzem para o país e aí a conta não fecharia, não, os recursos que entram não poderão pagar as pessoas que se aposentarão muito em breve. Esse é um desafio não só para o Brasil, para outras nações também, em razão da dinâmica da nossa economia. Mas aqui a situação é mais grave, né, Dávila? Muito mais grave, né, Caniato? Porque o que acontece, o que nós temos em comum com o resto do mundo é a mudança da demografia, ou seja, o rápido envelhecimento da população perante ao número de jovens trabalhadores ingressando no mercado, que esse é o problema. Mas no Brasil, nós temos quase metade da mão de obra na informalidade. E o problema da informalidade é que não existe contribuição para a Previdência. Aí, quando eles se aposentam, eles passam a ter o benefício sem ter contribuído. Então, o Brasil tem dois problemas. Hoje, não podemos esquecer que apenas 39 milhões de brasileiros têm carteira assinada. O resto está tudo na informalidade, ou no PJ. Então, essa história do trabalho informal sem contribuir aumenta drasticamente o rombo da Previdência. Mas a questão da demografia, essa sim é uma questão grave que nós temos em comum com o restante do mundo. E aqui eu vou dar alguns números. De novo, eu gosto sempre de me inspirar no professor Zé Pastor, que é um assíduo ouvinte do nosso programa aqui. Ele diz o seguinte, que em 1980, cerca de 40% da população brasileira, Caniato, eram de crianças até 14 anos, 40%. Em 2022, essa proporção caiu para 20%. Então, imagina só, caiu pela metade. Aí o que aconteceu com o número de idosos? Olha só, gente, o que aconteceu. Em 2010, nós tínhamos 31 idosos para cada 100 crianças. Hoje são 55 idosos, é quase o dobro. Foi o maior crescimento de idosos desde 1940. Então veja só a pressão da demografia, além desse impacto da informalidade. E aí o que acontece? Olha só para o regime de previdência que acontece. O nosso regime geral de previdência social hoje tem 38 milhões de beneficiários. E tem um déficit, hoje, de 270 bilhões de reais. Aí nós temos uma outra coisa. Servidor público militar que tem seus regimes próprios de aposentadoria. E aí tem mais um rombo de 100 bilhões de reais. Então nós temos um rombo de 370 bilhões se somar regimes próprios com o regime geral da Previdência Social. E aí o Beral tocou num ponto super importante. Uma das coisas urgentes em se fazer uma nova reforma da Previdência é mudar do sistema de contribuição para capitalização. Precisa ter capitalização. Você precisa começar a fazer a sua aposentadoria desde o primeiro dia que você começa a trabalhar. Porque se você hoje for depender dos mais jovens para financiar os mais velhos, a conta não fecha. E o ministro Nardes está corretíssimo. Ele está se embasando na questão demográfica do Brasil. E se acrescentarmos o peso dos não contribuintes, que são trabalhadores rurais e a economia informal, esse sistema já implodiu há tempo. Então, a reforma da Previdência, ela é urgente. E a reforma feita pelo governo Bolsonaro, os efeitos esperados já foram erradicados, Caniato, por causa desse aumento real do salário mínimo que acaba impactando todos os benefícios sociais. Já engoliu tudo. Era para durar 10, 15 anos, acabou. Veja o absurdo impacto que isso tem nas contas públicas. Então, temos sim um grande desafio pela frente para enfrentar a questão da previdência social. Caso contrário, a turma que está contribuindo hoje, os jovens que estão contribuindo hoje, no dia que se aposentarem, não terão dinheiro para se aposentar.
Estamos repercutindo uma fala, uma análise, uma reflexão do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Vou passar para você, Mota, mas só para as pessoas que acabaram de chegar, eu vou destacar exatamente qual foi essa fala, essa análise do ministro Augusto Nardes, abrindo aspas para ele. Os aposentados dificilmente irão receber salários no futuro, porque não tem mais gente trabalhando de forma adequada para pagar os aposentados. Todo mundo recebe um tipo de auxílio, uma bolsa, isso ou aquilo. Então, nós devemos ensinar a pescar. Nós estamos dando um peixe para todo mundo. Fecho aspas. Essa foi a análise e a fala do ministro Augusto Nardes. Mota. Acho que seu microfone está fechado, só verifica. Como eu disse no meu comentário anterior, existem pessoas competentes, inteligentes, bem-intencionadas e com bom senso no Estado. Aqui está uma delas. O ministro tem razão. O que acontece é que, na maioria das democracias ocidentais, foi construído um castelo de cartas, o chamado Estado de Bem-Estar Social, que funciona como um esquema de pirâmide. É preciso um número cada vez maior de novos contribuintes para pagar os benefícios de quem depende do Estado. Durante um tempo isso funcionou, porque as populações só aumentavam. Mas o mundo está mudando, a taxa de natalidade de quase todos os países ocidentais, incluindo o Brasil, está diminuindo. Ela está abaixo da taxa necessária para, pelo menos, manter a população estabilizada. A população da maioria dos países, inclusive o Brasil, está diminuindo ou vai começar a diminuir muito em breve. Então haverá um número cada vez menor de pessoas trabalhando para sustentar um número cada vez maior de aposentados. É uma conta que não fecha de jeito nenhum. Agora, Beraldo, tem uma crítica / questionamento de uma pessoa que acompanha nosso programa aqui pelas redes sociais, dizendo, bom, se os aposentados não conseguem identificar um desconto no contra-cheque, como eles iriam administrar uma aposentadoria por fora da Previdência? Será que teriam condições de, ao longo da vida, pegar uma parte, colocar em um fundo de investimento ou verificar uma previdência privada? Há uma questão que a gente acaba tendo de colocar o dedo na ferida, né? Que é a educação financeira. O brasileiro está preparado para administrar o que ganha ao longo da vida, justamente para ter uma velhice um pouco mais confortável ou com certa segurança? Esse é um desafio também, né, Beraldo? Vamos lá, Canhato. A gente precisa observar os aspectos práticos da vida real. Primeiro, é preciso que os brasileiros tenham educação financeira desde o início da sua vida escolar, para que quando eles saiam da escola, eles compreendam o que é juros, como calcular o custo efetivo das coisas que eles estão adquirindo, para que eles possam perceber o quanto são roubados por esse sistema de juros altos que existe no Brasil, e aí não me refiro apenas aos juros da taxa Selic, mas, sobretudo, aos juros extorsivos que instituições financeiras cobram dos consumidores. As pessoas precisam perceber que cabe a elas serem responsáveis pelo seu futuro e que o Estado brasileiro tratou o brasileiro, a população brasileira até o dia de hoje, como se fôssemos uma legião de incapazes de cuidarmos de nós próprios. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Estado e colocar na mão do Estado a responsabilidade de gerir aquilo que nós teremos na velhice. Veja se faz algum sentido isso. As pessoas passam a vida inteira apontando o dedo para o governo, dizendo que o governo é incompetente, dizendo que o governo é corrupto, dizendo que o governo não consegue gerir de forma eficiente as contas públicas, mas aí, por um passe de mágicas, a gente acha que o governo é a melhor entidade para cuidar daquilo que teremos na velhice, na época em que estivermos aposentados. Por isso,
eu deixo aqui uma recomendação a todos, sobretudo aqueles que estão iniciando a sua vida profissional. Dê uma banana para o INSS. Não viva a sua vida na expectativa de que a sua aposentadoria do INSS é que vai resolver algum tipo de problema que você terá na velhice. Você trabalhe para garantir, a partir da sua atividade, do seu poder de poupança, da sua consciência financeira e capacidade de fazer investimentos seguros. E isso não é cair no papo de charlatão, nem daquela turma que fica te ligando para te dar um bizu de investimento em ações, não. Fazer investimentos seguros de longo prazo, para que você consiga ter uma reserva financeira que te garanta para o futuro. Você tem que ser responsável pelo seu futuro. Pare de terceirizar as suas responsabilidades e aí sim você estará desafiado a ser cada dia melhor, a ser cada dia mais produtivo, a dar uma banana para quem fica falando dessa balela de acabar com 6x1, de que não pode trabalhar 6 dias por semana. Você vai querer trabalhar 7 dias por semana porque você é responsável por si e pela sua família. Não haverá essa desculpa de que o governo tem que responder por você. É assim que teremos um país mais produtivo, Caniato. Se a gente não mudar essa estrutura de pensamento, realmente ficaremos cada vez mais para trás e as pessoas cada vez mais miseráveis na idade que elas mais precisarão, que é na velhice. Pois é, esse é um ponto muito importante, um tema fundamental para a gente discutir aqui, sempre na pauta do programa.